vocês não imaginam, vocês jamais poderão imaginar o meu entusiasmo. Toda vez que eu abro o programa Vinhos, etc. e tal, eu sei que eu digo para vocês que eu estou muito entusiasmado, que eu estou assim, turbinado, eu estou motivado, pois hoje eu estou 2 vezes mais. Sabe por quê? Porque, primeiro, eu estou cumprindo, graças a Evelins, eu estou cumprindo uma promessa, um compromisso que eu assumi com alguns dos nossos espectadores de que eu voltaria a abordar o tema cerveja. Aí até reclamaram comigo, dizendo, e aí, cara, é só vinhos, cadê o etc e tal? Eu digo, te acalma aí. E a Eve está aqui justamente para me ajudar a entregar para vocês o compromisso que eu assumi. Mas o que também está permeando o meu entusiasmo é o fato de... Primeiro, acabei de conhecê-la, ok? E o que ela fez? Ela me mandou no mini CV dela o seu perfil profissional, entenderam? Mas aí, conversando com ela, sabe o que eu descobri aqui há pouco? Que ela é a neta, reparem, olha que coisa linda a vida, é a arte dos encontros. A vida é realmente, como disse, salvo engano, foi o Vinícius de Moraes que disse que a vida é a arte dos encontros, apesar da gente ter tantos desencontros pela vida. Eu acho que foi o Poetinha que disse isso, mas uma prova está aqui. O avô dessa maravilhosa da N. Lins, que ela nem conheceu, era meu amigo, foi meu primeiro professor de piano. Eu acabei de revelar isso para ela. Eu era menino, quando o avô dela me dava aulas de piano. O meu primeiro dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó foi com o avô dela. Conhecia a avó dela, logicamente, e fui amigo, e sou amigo de 2 tias dela, a Enilda Lins, que já está com o Papai do Céu, e uma pessoa que eu adoro profundamente, é uma Lins que exala entusiasmo, é elétrica, e tudo mais. Soube que ela andou meio dodói, mas ela agora está... a Eudésia Lins, ela tá melhor agora. Ela teve um probleminha, mas já está se recuperando, já está se levantando de novo. Eudésia Lins. E agora eu vou conversar sobre cervejas, com todo esse entusiasmo, com a neta do meu primeiro professor de piano e com a sobrinha de duas grandes amigas minhas. Tu és filha da Eneida, que é a do meio. É a do meio. É a do meio. Entenderam? É a mais quietinha. Me diz uma coisa. O que foi que te levou? Que ela veio aqui para conversar comigo, para entregar essas informações para vocês. O que foi que te levou a de repente despertar o teu bom gosto para cerveja e ao mesmo tempo aprender, se aprofundar, estudar para ensinar as pessoas a beber, a escolher, a degustar uma cerveja? Conta pra gente isso. Bom, foi ali por meio de 2015, mais ou menos, que viajando, eu sempre viajava para São Paulo para ir para shows, um amigo meu que tem um canal no YouTube que faz comidas de micro-ondas, ele sempre harmonizava também as comidas com cerveja. E aí ele foi me apresentando cervejas diferentes e era muito difícil naquela época ainda encontrar em Manaus. Mas eu já fui alimentando essa ideia das cervejas diferentes. Eu assinei clubes de assinatura, que eles vendem cervejas diferentes, para conhecer mais. Tu já eras bebedora de cerveja? Tu já gostava de mais de cerveja do que de outras bebidas. Aí o meu pai foi entrando para o mundo de sommelieria de vinhos. Eu falei, não, se eu quiser, eu vou ser de cerveja. Aí minha ideia era me formar, que na época eu fazia faculdade, e fazer o curso de sommelier de cerveja, só que eu me formei sendo mãe, então eu tive que dar o tempo. Claro. E não podia beber. Claro que não. Em 2019 surgiu o curso de sommelier de cervejas em Manaus. Aí eu falei, agora é minha oportunidade, não vou perder. Aí eu fui fazer o curso de sommelier de cerveja e descobri que o mundo que eu achava que já era grande, na verdade é imenso.
Eu me encantei com a cerveja, com os sabores que ela pode ter e resolvi ter essa como minha profissão. E fui estudar mais e mais e quer dizer que hoje, Eni, tu és uma profissional profissional e a tua ferramenta de especialidade é a cerveja, é isso. Eu sou sommelier de cerveja, especialista em estilos de cerveja e também especialista na análise sensorial da cerveja. Olha só. Me diz uma coisa. Eu tenho duas épocas na minha vida. Eu era amigo do teu avô, por isso que eu justifico. Eu tenho duas épocas na minha vida. Em termos de cerveja. A primeira época da minha vida era a XPTO, aqui em Manaus. A XPTO. Eu me lembro, menino, aqui em Manaus, a cerveja de Manaus era a XPTO. Depois apareceu a Antártica. Aí ficava aquilo, Antártica, XPTO, eram duas cervejas. Eu me lembro também, aqui em Manaus, na década de 90, quando surgiu, lá no Bar dos Cornos, lá perto da Getúlio Vargas, o primeiro chopp, foi o primeiro bar. Vejam bem, na época de 90 não tinha chopp, esse chopp era o Garoto que ele servia. Muito bem, essa é uma época. A outra época foi quando eu estava no exterior e eu pulei da XPTO e da Antártica, eu pulei para uma variedade de cervejas nos Estados Unidos, que eu cheguei no bar e eu digo, meu Deus, como é que a pessoa pode escolher se espanta. Me diz uma coisa, está acontecendo agora isso no Brasil, de muita variedade de cerveja, e cada cerveja ela é única, ela tem uma identidade, ela tem um caráter, como os vinhos. Sim. Existem por base uns 150 estilos de cervejas catalogados, porque você pode querer fazer uma cerveja completamente diferente do que está no guia de estilos, que a gente chama, que é como a gente baseia para dizer se a cerveja é de um estilo ou de outro. Mas, aqui no Brasil, desde os anos 2000, mais ou menos, começou esse movimento. Então é recente mesmo, recente. Né? O movimento cervejeiro no Brasil é bem recente e ele ainda está crescendo. Olha. Aqui no norte mais ainda é bem pequeno. Se você for ali para o sul e sudeste, ele já está um pouco maior. Mas em comparação com os Estados Unidos, a quantidade de cerveja que você encontra é infinita, é imensa. E mesmo que ela tenha o mesmo estilo, seja uma cerveja, por exemplo, a Pilsen, ela vai ter o mesmo estilo, mas cada uma tem a sua característica, ela tem um sabor diferente. Quer dizer, é uma personalidade para cada uma delas. Cada cerveja por exemplo, tem um sabor agora diferente. eu vou no supermercado, aí eu vejo lá puro malte, tudo é puro malte. O que é uma cerveja puro malte? A cerveja puro malte, ela é basicamente uma cerveja que é feita só com malte de cevada. Malte de cevada, com malte, pode ser usado também o malte de trigo, mas ela é feita só com malte, lúpulo, levedura e água. Só que essa fama da puro malte, ela vem da Alemanha, né, da Reinheitsgebot, que é a lei da pureza alemã, que diz que a maior parte das cervejas alemãs segue essa regra, mas não todas. E aqui no Brasil se tornou um marketing muito grande essa história do puro malte. Do puro malte, porque né? o puro malte ele não é sinônimo de qualidade. Eu posso ter uma cerveja que tem adjunto, que é o que a gente chama dos cereais não maltados, dos outros ingredientes que vão na cerveja, e ela ser de ótima qualidade, assim como eu posso ter uma cerveja puro malte que não é muito boa. Não, olha só. Mas aqui no Brasil ele virou o sinônimo de qualidade. Me diz uma coisa, tem a cerveja, como existem nos vinhos, que a minha referência é vinho, a cerveja do dia a dia, tem a cerveja que já é mais cara, tem a cerveja que é um pouquinho mais amarga. Quer dizer, o gosto de cada cerveja também é diferente e ela combina, quer dizer, harmoniza. Sim. Também com diferentes pratos. Eu costumo dizer que a gente está acostumado a harmonizar pratos com vinho porque a cultura gastronômica vem muito da França, né? Sim. E a França vende muito a ideia dos vinhos. Mas a cerveja ela é tão coringa quanto para harmonização, porque dentro do mundo das cervejas, a gente tem cerveja doce, cerveja salgada, cerveja amarga, cerveja preta. Ácida. Mesmo a preta, você pode tomar uma cerveja preta mais ácida, uma cerveja preta mais doce, uma cerveja preta mais amarga.
Ela Quer dizer que mesmo a sabores. cerveja preta ela tem diferentes Tem sabores? diferentes sabores, porque a coloração ela vem só pelo malte. É a cor do malte que traz essa coloração, mas outros ingredientes podem trazer outros aromas e outros sabores. O que dá o amarelo na cerveja? Que É o malte. É o malte. A coloração geralmente vem do malte. Hoje, se algumas cervejas usam frutas, tem cerveja cor-de-rosa porque é feita com cereja, tem essas. Aí ela fica com a coloração do que ela tem dentro. Mas geralmente a coloração vem pelo malte. Eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas eu quero logo tirar uma pergunta do meio do caminho. Eu vi uma propaganda de cerveja sem álcool. Me diz uma coisa, eu nunca provei uma cerveja sem álcool. Qual é o objetivo da cerveja sem álcool? O gosto dela, para comer de conversa, é igual ou muda? E qual é o objetivo? As atuais, as cervejas sem álcool atuais, elas têm um sabor muito parecido com a cerveja de verdade. É mesmo? Elas conseguiram, existe uma tecnologia que não é barata, que você consegue fazer toda a cerveja e depois retirar o álcool dela. E com essa retirada sai um pouco de sabor, então eles colocam mais lúpulo, geralmente, mais coisas para voltar ao sabor da cerveja. Mas ela tem um sabor muito parecido atualmente com a cerveja comum. E a cerveja sem álcool, as Quer dizer, a cerveja álcool, tem aquela sensação de gostosa. Né, você olha ali, né, e a sem álcool também tem esse sabor, essa gostosura? As bebidas sem álcool, elas são um fato consolidado. O mundo está cada vez mais investindo em bebidas sem álcool. As pessoas estão bebendo cada vez menos bebidas com álcool ou bebidas muito alcoólicas. Então a cerveja sem álcool ela veio nessa onda. E ela serve para quem tá dirigindo e não pode beber, ela serve para quem está grávida ou amamentando, ela serve para quem está tomando remédio, não pode beber. E você consegue ter o prazer da bebida sem o álcool. Para quem gosta realmente de beber cerveja, ela é uma opção. Às vezes, por exemplo, eu estou trabalhando 10 horas da manhã, eu quero beber cerveja, mas eu não posso beber álcool. Eu vou tomar uma cerveja sem álcool. E sacia? Sacia, porque eu gosto de beber cerveja. Eu não estou bebendo pelo álcool. Eu não estou bebendo para me embriagar. Muito interessante, muito interessante. Linda resposta. Me diz uma coisa, eu percebi uma coisa lá nos Estados Unidos, e eu nunca tinha visto isso. Lógico, faz tempo, eu fui lá naquela segunda fase. Eu percebi os americanos harmonizando cerveja com sanduíche. Eles... E aí eu perguntei, curioso, me diz uma coisa, por que essa harmonização? Não, porque aqui, vamos já falar sobre a artesanal, né? Que já eram as artesanais. Aqui, cada cerveja você pode harmonizar com um diferente tipo de hambúrguer, de isso aqui. Aí eu provei. Tu sabes que eu me tornei o maior fã do mundo de tomar cerveja harmonizando com sanduíche. A minha cerveja, raramente eu deixo de harmonizar com sanduíche. Essa prática aqui no Brasil já pegou? É uma combinação muito boa. Cerveja com sanduíche, cerveja com hambúrguer é uma combinação que funciona muito. Mas ela já pegou aqui. Eu não vejo as pessoas fazerem isso. Aqui em Manaus ainda está assim meio devagar essa questão da harmonização, mas quando as pessoas pensam em pizza, sanduíche, elas vão ainda um pouco pro lado da cerveja. Só nos outros pratos é que geralmente não vai. Doce, principalmente, ninguém imagina harmonizar doce com cerveja. É possível? Sim. Dependendo da cerveja, do sabor da cerveja, você consegue harmonizar perfeitamente com então, doce. Vamos lá. A minha cerveja favorita, né, que eu quando bebo, é essa que eu quero, é a IPA. Eu adoro a cerveja IPA. Americana. Não, a mesma aqui, as que eu encontro, então, mas né? é porque existe a Mas eu comecei a beber IPA lá, É porque entendeu? existe a IPA de estilo americano e a IPA de estilo inglês. Elas têm sabores Eu não diferentes. sabia, tá vendo? Mas Pra mim é só IPA, entendeu? Geralmente IPA. é a americana que faz mais sucesso. Eu adoro a IPA. Outra coisa da IPA, que ela é fortificada, né? Ela é forte. Né? Ela é forte. Ela tem um pouquinho mais de álcool, um pouquinho mais de malte. Esse é o que eu gosto dela também. Agora, uma IPA com sanduíche, um sanduíche de filé, assim, com acebolada, etc., é imbatível. A cerveja IPA, ela já é fabricada no Brasil, porque, Sim. como você está falando, ela é inglesa e americana. Já se encontra, Sim, mesmo de forma artesanal? Encontramos no Brasil, tem cervejarias em Manaus que fazem IPA de boa qualidade. Tem a Marie, faz uma ótima IPA. Aqui em Manaus? Aqui em Manaus. A Rio Negro também já faz IPA, só que Olha, eles não que vendem, coisa eles não interessante. vendem muito
eles vendem mais o Chopp Pilsen, mas se você for no bar da Rio Negro, você encontra a IPA deles. A IPA, eles têm lá a IPA. E aqui em Manaus também tem a cervejaria Louvada, que é de Cuiabá, eles têm o bar da fábrica aqui. E eles também têm variedades de Quantas IPAs. fábricas de cerveja hoje tem em Manaus? Por exemplo, tem a Rio Negro, né? Tem a Rio Negro, a Rio Negro eu acho que são por volta de 8. De 8 que estão fabricando diferentes, fabricando todas artesanais, né? Todas artesanais. O que é uma cerveja artesanal? Estou falando aqui de XPTO, Antártica. O que eu mais uso para diferenciar a cerveja artesanal da cerveja comercial. Sim. É que na cerveja artesanal você tem mais a mão do cervejeiro. Como eu digo assim, a mão do cervejeiro é que o cervejeiro ou o dono da cervejaria, ele tem mais opinião dele na hora de fazer uma cerveja. Eu quero fazer a cerveja tal. Vamos fazer a cerveja tal por causa disso, disso e disso. A cervejaria comercial, quem manda é o marketing. Nós vamos fazer a cerveja tal porque vai vender. Peraí, então me diz uma coisa. A É o enólogo é que decide como o vinho vai ser. Quantas uvas ele vai ter, a quantidade de cada uva em cada vinho. Quer dizer, o cervejeiro também faz isso na artesanal? É o mestre cervejeiro. Ele quem decide como vai ser a cerveja? Ele decide a receita, ele decide como vai ser, quais são os ingredientes que ele precisa. Porque cada tipo de cerveja tem uma quantidade diferente de ingredientes e às vezes tipo diferente dos mesmos ingredientes. Deixa eu ver que tem gente em casa perguntando o que é aquilo. Olha o que ela trouxe. Olha o que ela trouxe. Essa cerveja aqui, talvez um Liminha que bebe cerveja aí, entenderam? É um especialista em beber. Ela trouxe uma Walls Petroleum. Agora, me chamou a atenção quando eu entrei, que eu olhei, que está escrito aqui, Imperial Stout. Stout é como a IPA, é um tipo de cerveja? Isso, a Stout é um tipo de cerveja. Tipo de cerveja. São geralmente as cervejas escuras. Essa cerveja é uma cerveja escura. Essa é uma cerveja escura. E o fato dela estar escrito Imperial e na frente quer dizer que ela é mais alcoólica, mais forte. Toda que tem Imperial IPA, Imperial Stout, elas são mais... Quando a palavra Imperial aparece, significa que ela é mais alcoólica, ela é mais forte, ela é mais pesada, até o corpo dela é mais pesado. Quando você sente na boca, ela é meio licorosa. É mesmo? E essa é brasileira também, é de Minas Gerais. Olha só que coisa maravilhosa, que eu nunca tinha visto. Cerveja forte, escura, com cacau. Quer dizer, o cervejeiro foi quem decidiu aquilo que você acabou de me dizer. Ele decidiu que nessa cerveja ia ter cacau. Foi quer dizer, uma decisão dele. É isso? Agora me fala dessa. Ouça mais. Essa é uma cerveja de estilo italiano, só que ela é brasileira também, feita no Rio Grande do Sul. E é uma cerveja que leva uva, a uva Sauvignon Blanc. Eu pensava, né, assim que eu entrei e eu conheci a Ivy, eu pensei que isso aqui era uma garrafa de vinho. Eu digo, será que ela trouxe vinho branco? Entendeu? Mas não, isso aqui é uma cerveja da uva Sauvignon Blanc. É uma cerveja, porque ela é uma cerveja que a gente chama de híbrida. Ela tem tanto o mosto de malte, junto com o mosto de uva. Ela faz as duas coisas. E foi o cervejeiro que decidiu que ela seria assim. É um conquistar o conjunto mercado, ali. eu imagino. Né? Isso, o rótulo da cerveja artesanal, ele é mais chamativo, porque ele tem que chamar atenção, ele tem que passar uma experiência, né? Diferente da cerveja comercial que ela quer vender em quantidade, ela tem um rótulo, ele só tá ali para dizer o que ela é. A cerveja artesanal, ela quer passar toda uma experiência, já começando pelo rótulo. Me diz uma coisa, é a primeira vez que eu vejo. Eu sou um aprendiz de cerveja, tá? Eu já aprendi a beça aqui na minha conversa com ela. Eu estou vendo aqui, por exemplo, pela primeira vez, Safra 2022, que eu não tinha visto ainda numa garrafa de cerveja, né? E olha só, 9,8 o teor alcoólico bela, alto, né? É. Então, explica essa safra. Todas essas cervejas têm safra? Essas três que eu trouxe são todas safradas, porque elas são cervejas que elas ficam maturando em barril. Então, além do cervejeiro... Então ela está envelhecendo também como vinho e ficando também mais saborosa? São cervejas que, inclusive, se você quiser, você pode deixar envelhecer
Só não deixe deitada, igual o vinho, que a cerveja não pode ficar deitada. A cerveja não pode ficar deitada. Deixa ela em pé num cantinho escuro e esquece dela que ela vai ter outro sabor. Outra coisa, a cerveja não deve se expor à claridade. Não, né? jamais. Por isso que ela tem sempre essa garrafinha escura. A cerveja com garrafa mais clara, ela tem defeito sensorial. Que a gente já está acostumado, que a gente chama, por exemplo, do defeito da Heineken, que a gente já está acostumado com o defeito porque a gente já toma muito tempo. Olha que coisa. Olha essa cerveja aqui. Até os nomes, o cervejeiro escolhe. Coisa doida. E essa coisa doida aqui é de número 20. Então nós deve ter 1, 2, pega 19, né? E ela é Praia do Meio, Amburana. Amburana eu sei o que é. Eu já vou fazer a pergunta para ela. Eu sei o que é Amburana. Amburana é uma madeira. Amburana é uma madeira que os fabricantes de cachaça aqui no Brasil usam para fazer o barril para colocar a cachaça para envelhecer. Me diz uma coisa, essa caixa, eu estou imaginando, essa cerveja, ela foi envelhecida em barril de Amburana? Envelhecida em barril de Amburana. Ela fica fermentando dentro do barril de Amburana. O nome Praia do Meio é porque essa cervejaria, que é de Florianópolis, eles usam leveduras selvagens, que igual os belgas utilizam também. E essas leveduras selvagens, eles recolheram dessa na Praia do Meio, que é uma praia de Florianópolis. O que é uma levedura? Uma levedura selvagem? A levedura é o que faz a cerveja ser cerveja, assim como tem no vinho também, sim, né? Sim. O vinho fica lá fermentando a cerveja também. E hoje em dia já existem as leveduras comerciais. Eu quero fazer uma Pilsen, eu vou comprar uma levedura que vai ser específica para fazer aquela cerveja. Ela vai trabalhar para fazer aquela cerveja ficar daquele jeito. Só que as leveduras selvagens, que ainda são usadas, que é como se fazia cerveja antigamente, e ainda é muito utilizado na Bélgica e aqui no Brasil algumas cervejarias também ainda usam. São as leveduras que existem no meio ambiente. Então a cerveja ela é deixada lá e as leveduras que existem no meio ambiente vão lá e vão fermentar a cerveja. E é uma cerveja bem diferente, muito diferente, completamente diferente do que você está acostumado. Uma cerveja ácida. Vou eu me gabar. Eu estive na Bélgica e eles me falaram: você vai beber, Humberto, a melhor cerveja do mundo. Aí eu falei, ok. Aí eu cheguei na Alemanha, lá com a tua tia, a Nilda. Aí ela disse, Humberto, você vai tomar a melhor cerveja do mundo. Você chega na Áustria, eles dizem a mesma coisa. Não, a melhor cerveja é a austríaca. Me diz uma coisa, na tua opinião, como especialista, tem esse negócio de melhor cerveja do mundo? Ou tem cerveja uma melhor do que a outra? Existem os concursos de cerveja. E os concursos de cerveja, tanto brasileiro quanto mundial, eles escolhem uma cerveja para ser... Todo ano tem a melhor do concurso, foi essa. Então acaba sendo a melhor do mundo. Mas é muito relativo, o gosto é muito relativo. Eu sou fã das cervejas belgas. Mas Por quê? Tu és fã da cerveja belga? Eu gosto dele lá e não serve, que não é imbatível. Eu gosto dessa complexidade das cervejas belgas. Eles fazem misturas com frutas, com especiarias, eles usam o lúpulo apenas para a função do lúpulo de conservar a cerveja. Eles não gostam muito do sabor do lúpulo, então eles vão... Agora, para quem gosta de cerveja mais leve, cerveja mais pro malte, vai geralmente mais para as cervejas alemãs. Então, existem gostos, então não tem como... Agora, o que faz da cerveja alemã para muita gente no mundo inteiro a melhor cerveja do mundo? A cerveja é alemã. Me diz uma coisa, tem muito a ver com marketing também? Ou a cerveja alemã, ela hoje já tem outras cervejas que se equiparam à qualidade dela? A Alemanha acabou ganhando a fama por causa da República Tcheca. Porque a Pilsen surgiu na República Tcheca e a Pilsen faz parte da cultura ali da Alemanha, Sim. Da cultura cervejeira alemã. E a Pilsen foi uma revolução no mundo. Antes da Pilsen, as cervejas eram mais escuras, eram mais opacas, mas aí a Pilsen surgiu como uma cerveja clara, translúcida,
e mais leve. Então ela fez uma verdadeira revolução mundial. A Pilsen é uma cerveja gostosa, né? A Pilsen, ela é uma cerveja saborosa, assim, com sabor de malte, com sabor de lúpulo. Facilmente e fácil de beber. Identificável pelo nosso paladar, esses sabores todos. Sim, a gente consegue identificar. A gente pode não identificar exatamente como um sommelier, mas a gente consegue relacionar com aquilo que a gente já conhece. Por exemplo, quando a gente experimenta uma cerveja que leva mais para o malte, a gente identifica como pão, como torrada, como biscoito. Também no aroma? Também. Me diz uma coisa. Eu cheguei num bar um dia desse, aqui em Manaus, aí o camarada falou para mim, você quer uma cerveja em específico? Aí eu disse para ele, faz uma recomendação. Ele disse, não, você tem que provar o original. O que é? É lógico que eu não perguntei o que é essa cerveja original. Mas é uma cerveja brasileira que ele chama de original. Ele diz que é a melhor, que todo mundo gosta, que é realmente sensacional. Me diz uma coisa, essa cerveja original é só da Antártica? É só especificamente da... Ela é a cerveja mais antiga. Qual é a diferença dela, das outras? Ela é a cerveja mais antiga da Antártica, se eu não me engano. A original? É, a original. O que muda é a receita. Existem, até um tempo atrás viralizou um vídeo de um rapaz dizendo que era a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Não é. Elas são do mesmo estilo de cerveja, que não é o Pilsen, é o American Lager, que é uma cerveja mais... suave. Olha, tu já falou em Stout, American Lager, tu já falou. São 150. E IPA, vocês estão notando? Aqui tem Italian Grape Ale, que também é outra. Essa é uma cerveja... quer dizer que essa aqui é IPA? Não, essa é Italian Grape Ale. Ela é uma cerveja de estilo italiano. Por isso que chamam de Grape Ale, né? Um estilo criado na Itália justamente para juntar esses dois mundos do vinho com a cerveja. Tá bom, volta para original. Elas têm o mesmo estilo de cerveja, só que elas têm ingredientes diferentes. Alguma vai um tipo de malte, na outra vai outro. A quantidade de malte muda, a quantidade e o tipo de lúpulo. E essas receitas que só tem lá dentro, eu não posso te dizer. O diferencial reside nas receitas. Nas receitas. Como essas aqui são três cervejas diferentes, né? Uhum. Totalmente diferente. Agora, uma curiosidade minha. Eu vejo isso aqui em vinhos espumantes que você, ao abrir, eles têm um gás lá dentro que dá um estourazinho. É igual aqui? Tem. É a mesma coisa? É por isso esse tipo de proteção aqui? Elas são bem... Tem gás aqui, então? Elas são refermentadas na garrafa, geralmente, porque elas ficam muito tempo descansando em barril. Então elas ficam com pouco gás carbônico. Então eles fazem uma nova fermentação na garrafa para ela criar esse gás carbônico. Como é feito nos vinhos brancos, né? Agora, e aqui vai ter um popzinho? Pá. Vai. Se não abrir com cuidado, ela sobe. Ela sobe. Uhum. Me fala agora, senão ninguém vai me perdoar, sobre as cervejas brasileiras. Nós já estamos... Nós já sabemos que as belgas são maravilhosas, as austríacas, as alemãs, etc. As americanas, os americanos fazem umas cervejas fantásticas. Agora, o Brasil já está fazendo cerveja de qualidade? O Brasil tem ótimas cervejas, inclusive tem cervejas premiadas em concurso mundial. A Leopoldina, que é uma cervejaria de uma vinícola, eu esqueci o nome agora da vinícola, mas é uma cervejaria de uma vinícola. Ela tem cervejas premiadas no mundo inteiro. A Italian Grape Ale da Leopoldina já foi considerada a melhor do mundo. Uma delas, porque eles têm 4 versões, uma delas já foi considerada a melhor do mundo no concurso mundial de cerveja. Agora, recentemente, teve a cervejaria Suricato, que também é do Sul, que ganhou nos Estados Unidos medalha de ouro também, num estilo... que é o estilo alemão Gose, que é o estilo de cerveja salgada. Que eles botam... Peraí, salgada. Tem cerveja salgada? Tem cerveja salgada. Pra quem gosta, é uma cerveja que eu sempre recomendo para aquele pessoal que gosta do chopp sujo. Porque é uma cerveja que tem acidez e tem sal. Se diz aqui em Manaus, marrolha? Né? Olha. E eles têm cerveja. O Brasil tem cervejas premiadíssimas e cervejas de ótima qualidade. E me fala uma coisa. Você já falou aqui
na fábrica Rio Negro, falou que tem mais 8 fábricas aqui em Manaus. E aqui em Manaus estão fazendo cervejas artesanais de boa qualidade também? Sim. Você acha que os apreciadores devem provar, devem harmonizar as cervejas amazonenses, manauaras? Sim, nós estamos com cervejas de ótima qualidade. Tem a Rio Negro, a Rio Negro inclusive foi campeã da etapa norte do concurso de cervejas, do festival de cerveja, eu esqueci o nome agora, mas é um concurso que foi criado pela Abracerva, que é um concurso nacional que foi dividido em 5 etapas, uma para cada região. E na etapa da região norte, a Rio Negro foi a grande campeã, foi a cervejaria mais premiada. E a Sarapó, que é uma cervejaria também do... Sarapó? Sarapó. Sarapó. Que é a cervejaria de Novo Airão. Olha só. Também tem ótimas cervejas. E a cervejas. gente encontra essa cerveja no supermercado de Manaus? Da Sarapó, por exemplo? Não sei se encontra no supermercado, mas a Sarapó vende em feiras, eles vendem... Feiras públicas? Naquelas feiras de orgânicos, eles vendem. Ah, sim. E também pelo Instagram deles. A Rio Negro tem a distribuição deles e a gente encontra... Rio Negro tem um bar, não é? Aqui, onde você pode ir e degustar, não é isso? Tem. Parece que é lá no Parque 10, né? Tem, o que era o antigo Frankfurt, que continua sendo Frankfurt, mas ele agora é da Rio Negro. Aí ele serve as cervejas, toda a carta de cervejas da Rio Negro. Ele serve lá no bar da Rio Negro. Todas as cervejas, inclusive as mais especiais. E tem também a Marie, que a Marie você encontra em shopping em alguns bares de Manaus. Qualquer pessoa consegue fazer uma cerveja artesanal em casa, por exemplo? Lógico, comprando todos os equipamentos, materiais. Dá um certo trabalho, dá uma certa sujeira, mas comprando os materiais certos, você consegue fazer cerveja. A pessoa consegue fazer isso. E tem muitos apreciadores da cerveja em casa, justamente porque você tem a graça de esperar, fazer a receita, esperar ela maturar e você tomar a sua cerveja. É bem interessante essa parte, só que dá um certo trabalho, precisa ter um espaço, que é complicadinho. Para você, como é uma bebida alcoólica, e a gente não pode encerrar nossa conversa super agradável sem eu te perguntar isso. A cerveja é uma bebida alcoólica, então beber com moderação é uma recomendação da sommelier que você é, né? Sim. Você recomenda que as pessoas bebam, porque quem bebe cerveja também se embebeda, né? Sim. E se dirigir, não beba, não é isso? A gente sempre fala de beber uma cerveja melhor, beber melhor e beber menos. Beba menos e beba melhor. Você escolher cervejas de melhor qualidade e beber numa quantidade muito menor. Realmente apreciar a bebida e não beber para ficar embriagado, porque nossa função como sommelier de cerveja é justamente tirar da cabeça das pessoas essa ideia de que cerveja é uma bebida só para ficar bêbado. E não é. Pode ser uma bebida muito requintada e ela pode ser apreciada tanto quanto as outras bebidas. Eu me lembrei agora que eu tinha um bar ali na Getúlio Vargas e eu passava lá com frequência e eu jamais vou esquecer isso. Várias pessoas bebendo já há algum tempo e bem assim umas 20 garrafas de cerveja debaixo da mesa. Aí eu olhava e dizia, não é possível que esse cara não tenha prazer, mas vai ver estava, né? Com 20 garrafas de cerveja lá embaixo, tomando cerveja, mas cada um faz e tem o prazer que quer, não é isso? Isso. Adorei conversar contigo. Eu também. Obrigado mesmo. Que bacana te conhecer e descobrir que eu sou ligado a ti, de certa forma, pela fraternidade que eu tive com teu avô e com tuas tias. Que legal. Foi Parabéns. Muito legal. Muito obrigada pelo convite. Gostou? Uhum. Se eu te trouxer de volta tudo. Vamos falar mais sobre cerveja. Tem muita várias coisas. Falar, né? Tem muita coisa. Obrigado, querido. Muito obrigado. Ei, eu sempre digo, né? Harmonize seu vinho, tome o seu vinho, ouça um bom jazz. Pois agora eu vou dizer, cervejas vocês viram, tem muitas e de boa qualidade, excelente qualidade. Ouça jazz, degustando cervejas e ao mesmo tempo harmonizando com um sanduíche, que a nossa sommelier disse que é uma harmonização muito legal. É ou não é? Combina bastante. Pronto. Gente, bom fim de semana. Até a próxima.